o Sala de Entrevistas está de volta com mais uma edição neste programa tão legal, com bate-papo, conversa sobre diversos assuntos. Hoje eu tenho certeza que você não vai querer sair do sofá, porque nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Vamos falar sobre educação, educação de filhos, seja na escola ou dentro de casa. E eu tenho certeza que muitos pais têm dúvidas sobre isso e nós abrimos esse espaço de conversa e diálogo para você também ficar a par deste assunto. Para falar sobre isso, nós convidamos o professor Guilherme. Obrigado novamente por estar aqui. Com certeza. Eu acho assim, quanto mais fica mais comum vir aqui, é mais gostoso. Que já vira de casa, fica mais natural, a gente já não tem mais nenhuma barreira. Pode ser. Então é isso mesmo, nós queremos abrir um espaço aqui para os pais tirarem as dúvidas, porque falar de educação hoje em dia é um tema importante. A gente está moldando esses próximos adultos, não é mesmo? Que os próximos cidadãos da nossa sociedade. Veja, Vale, tem uma coisa bem curiosa. Vai ser adulto. Um dia você foi criança. Eu sei que um dia também faz tempo, eu também fui criança. Mas a vida vai passar e toda criança vai ser um adulto. E parece um clichê falar, mas as crianças de hoje serão os futuros professores, os futuros repórteres, jornalistas. Vão ser, isso Sim. É assim que é. Então não é um clichê, é um fato. E a futura geração, ela é preparada pela geração adulta atual. Então, nós somos responsáveis para as futuras gerações. Então, nós temos que saber o que estamos fazendo. E há uma curiosidade, eu comecei a trabalhar com educação há quase 30 anos, ou isso aí já. E tinha um perfil de pais há 30 anos, tinha um perfil de pais há 20 anos, e assim sucessivamente. O perfil de pais e a forma como que os pais estão fazendo com os seus filhos, foi mudando durante esses 30 anos que eu trabalho. E se tu não escutar Sim. uma pessoa mais experiente do que eu, vai dizer a mesma coisa do que antes do meu trabalho ter iniciado lá há 30 anos. E a sociedade foi mudando, a forma da sociedade, a tecnologia, a forma de comunicação, as redes sociais e tudo mais, e isso tem influenciado muito na forma com que os pais atuais estão educando os seus filhos. É muito legal falar sobre isso, porque eu estava estudando a respeito disso esses dias e vi a diferença das gerações no perfil comportamental. E a minha geração, ela é conhecida por ser mais tolerante, mais aberta mais ao diálogo, mas a geração do meu pai não. E o meu pai já é uma geração diferente, em que era mais... uma questão braçal, de atuar dentro da família, com essa questão da provisão. O trabalho era mais braçal, não tinha tantos trabalhos intelectuais na época dele. E é interessante falar sobre isso, porque isso também influenciou no perfil comportamental. Porque na geração do meu pai, ele também não era tão aberto ao diálogo, não tinha esse espaço. Mas na minha geração, sim. E isso influencia muito na criação, né? Porque vai passando o tempo e os pais vão se tornar diferentes, os filhos vão ficando diferentes e a gente vai passando isso de geração para geração. E tem uma outra coisa que também fez o teu pai e do meu pai, possivelmente o meu pai tem muito mais idade, eu não tenho mais meu pai, muito mais idade que o seu. Mas tem uma característica que formou as gerações mais antigas que é diferente e que precisa ser levada em consideração. Não quero ser antipático com o que eu vou falar, mas é assim, eles eram mais corajosos. Sim. Eles enfrentavam os problemas com mais coragem, com mais, não só força braçal, mas a força emocional que eles tinham diante dos problemas, eles eram muito mais fortes emocionalmente do que as gerações presentes. Por exemplo, existe uma pandemia de jovens com depressão. Sim. Não deu certo isso, não deu certo o emprego, o meu relacionamento com o namorado não foi bem, então eu fico em depressão. E há uma pandemia de muitos jovens de 20 e poucos anos e até menos, sendo medicados, isso no mundo inteiro, no Brasil bastante, com medicamentos para depressão, porque eles não conseguem enfrentar as frustrações dos dias. Se você perguntar para o seu pai, ou se eu pudesse perguntar para o meu pai, eles nem sabiam o que era essa palavra depressão, mas não no sentido de desconhecimento do que é. Não era algo comum, né? Não era comum, porque as pessoas enfrentavam seus problemas. Então, gerações mais antigas, eles tinham talvez menos diálogo para resolver os problemas, mas eles eram mais encorajados diante dos problemas ou dos obstáculos que surgiram. E algo interessante de se falar também é que antes os pais eram pais mais jovens. Hoje a gente vê que a geração também tem pais
mais velhos e com diferenças de idade, diferenças de geração. Às vezes você tem ali um pai de 50 anos com um adolescente dentro de casa. Para ele também é um desafio compreender a mente daquele adolescente. É um desafio. E recentemente eu também dei uma outra entrevista, Valerie, exatamente sobre esse ponto. Por que os pais, digamos assim, perdem os adolescentes, perdem o coração dos adolescentes? Porque eles não entram, entre aspas, no mundo do adolescente. Porque fica essa distância sobre o que eu vivo com 50 anos e o que o meu filho de 12, 13 anos está vivendo. Então ele está na rede social, ele está conversando com um amigo, ele joga os joguinhos eletrônicos, ele já não gosta mais tanto de futebol como o pai de 50 anos gostava, ele gosta de outras coisas, então aqui fica uma distância na linguagem. E o que eu recomendo quando eu falo sobre esse assunto? Que de alguma forma o desafio desses pais que estão mais distantes dos seus filhos em idade, essa distância geracional, eles precisam encontrar caminhos para encontrar o coração do filho. Porque o filho vai encontrar alguém que encontra o coração dele. E aí, ao invés de ele estar conectado com a família, está conectado com o sistema ou com um amigo invisível da internet, ou às vezes até com um perfil fake que fica falando todas as coisas que agradam esse jovem. Sim. E aí a família perde esse filho. É algo super perigoso. Eu queria perguntar, professor, qual que é o impacto negativo, não só do adolescente ter essa influência, que não são os pais, né? Alguém relacionado, pode ser na internet, um amigo, um grupo de pessoas, mas os impactos negativos no futuro. Porque muitos pais, às vezes, pensam, tudo bem que a gente é diferente, as nossas gerações são diferentes, o tempo vai passar, as coisas vão mudar, pode deixar ele lá no quarto, pode deixar ele à vontade, mas isso depois pode trazer frutos negativos. Negativos. Então, só que o que precisa entender é que quando eu vou me relacionar com o meu adolescente, tipo assim, eu tenho uma criança que teve 6 meses, teve 1 ano, teve 2, teve 3, ele teve 10 anos, teve 11. O coração do adolescente, eu ganho ele não quando ele é adolescente, eu ganho ele quando ele é criança. Aqui que é o grande segredo. Se nós somos, né, pais ausentes na primeira e na segunda infância da criança, se nós somos ausentes, não é na adolescência que você vai conquistar o coração dele. Por exemplo, o meu filho gosta de esporte, então eu vou fazer coisa de esporte com ele. O meu filho gosta mais de livros, de dinossauros, vou brincar de dinossauros, vou ler historinhas para ele quando ele é pequeno. Porque quando ele chegar adolescente, você vai ser um estranho. Sim. O adolescente vai dizer, mas quem é você? Eu nunca te vi. Uma coisa mais ou menos isso. E tem uma curiosidade que eu faço, Valerie, de propósito. Quando eu vou fazer minha caminhada, a minha corrida lá no parque, ou vou passear no shopping ou no restaurante, eu observo o que os pais estão fazendo com suas crianças pequenas. Vamos pegar o exemplo lá na caminhada no parque. Eu vejo muito isso. As crianças até estão junto com os pais, mas os pais estão conectados no celular. A criança eu saí, daí eu posso dizer, mas eu saí com meu filho. Eu fui no parque com ele, eu fui no shopping. Sim, mas você foi só como, digamos, como babá, como segurança do teu filho para ninguém fazer um mal para ele. E o pai acha que a criança não sentiu que ele está ausente, mas a criança sabe. Às vezes a criança nem percebe, mas na emoção dela, ela está ausente. Então, vai no parque, conversa com a criança, brinca com a criança, joga futebol. Eu falo futebol porque foi o que eu fazia com meus filhos. Vai no shopping, vai olhar uma coisa, conversa, interagir com a criança. Aí está a criança no lado, mas ele está interagindo com o WhatsApp, com a rede social, com os reels ali no Instagram, mas a criança está ali alienada. Então você cria crianças alienadas. E quando você quer falar alguma coisa para a criança, ou instruir o pré-adolescente, adolescente, você não tem a linguagem dele, ou seja, não tem o coração dele. E é complicado porque muitas vezes os pais acham que a solução para tudo isso com a criança na infância, por exemplo, eu não tenho tempo para passar com o meu filho, então a gente vai mexer no celular, ou eu vou mostrar um vídeo para ele, vou mostrar um desenho, coloca na frente da TV. E isso acaba influenciando também negativamente, porque se torna uma fuga também, né? É uma fuga, e assim, desculpa usar essa expressão, mas os pais parecem que estão com preguiça de cuidar dos filhos. E as pessoas pensam, mas eu tenho que tirar um tempo com o meu filho, que é uma máxima que todo mundo fala e que é o que nós estamos falando aqui. Você tem que tirar um tempo com o seu filho. Daí a pessoa pensa, mas daí eu vou começar às 8 horas da manhã e no sábado eu vou ficar o dia inteiro com o filho. Não!
É um engano isso. Se eu começar, eu vou no parque e tirei com ele um tempinho de meia hora com qualidade, e deixei o celular e brinquei, conversei com ele e dei atenção. O que você gosta, filho? Vamos fazer isso. Vamos comer um pastel na feira. Vamos comer tomar um sorvete no shopping. Aquelas coisas que eu gostava de fazer com meus filhos e adorava que o meu pai fazia comigo. Se você fizer uma coisa chamada tempo de qualidade. Então, o tempo pode ser menor, curto, mas de qualidade. Uma outra coisa que às vezes os paizinhos não percebem, mas dá muito resultado. Eu tenho que ir trabalhar e eu gero um tempo que levar com meu filho, mas eu posso levar o meu... Se no meu trabalho é possível levar o meu filho, eles adoram ver o pai e a mãe trabalhando. Eles começam a ver, poxa, meu pai está trabalhando e ele trabalha para poder sustentar a nossa casa. E daí o pai comentou, hoje nós vamos trabalhar, filho, eu vou levar você junto. E ele entende a ausência quando o pai não está em casa e está trabalhando. Sabe por quê? Claro, você não vai levar toda vez o teu filho trabalhar com você, não seria possível. Mas eu vou dizer, até mesmo o filho, a filha, né? Quando o filho vê o pai ou a mãe no seu local de trabalho, isso enche o coração dele de segurança e compreende a ausência. Isso é muito bacana, até porque muitas vezes o trabalho do pai, por exemplo, a minha mãe, por muito tempo foi dona de casa. O trabalho dela era as tarefas domésticas. E eu tenho irmãs gêmeas, então eu e mais gêmeas, 3 meninas em casa, todo mundo criança, imagina o desafio. Vocês são em 3 gêmeas? Não, eu sou a mais velha e eu tenho mais 2 irmãs que são gêmeas. E aí as meninas eram muito pequenas e o que a minha mãe fazia? Olha, eu tenho que fazer almoço. O que você acha de ajudar a mãe a fazer o almoço? Isso. Lava o tomate. Nossa, eu lavava aquele tomate como se fosse... Fazer um banquete. Nossa, esfregava até ficar brilhando. Agora você lava a alface, agora você vai pegar a colher para a mãe. Você não tem boa lembrança disso? Sim, isso é muito gostoso, porque ela não tinha tempo para sentar e brincar comigo, porque não tinha como. Mas ela pegava e eu fazia parte da rotina dela. E isso era gostoso porque eu não me sentia sozinha. E olha, você está me contando, você está enchendo teus olhos de alegria para me contar isso. Valéria, isso serve de exemplo para quem está nos ouvindo. A gente pensa que para fazer uma grande coisa eu tenho que levar meu filho para Disneylândia. Com certeza. Não, eu acho que se você puder levar para Disneylândia, ótimo, é uma coisa muito boa, mas não é acessível para todo mundo. E viu... se você perguntar, eu também sempre quando eu dou entrevistas e falo sobre isso, e falo para os pais, você lembra mais do que do teu pai? Daquele grande presente que o teu pai deu, que custou não sei quanto, que você nem sabia quanto que valia? Ou daquele dia que o teu pai e a tua mãe deu tomate para você lavar, para fazer a salada? Ou naquele dia que eu estou lembrando agora, que o meu pai me levou comer um pastel lá na lanchonete. Ou aquele dia que o meu pai falou para mim, filho, eu vou trabalhar, eu era pequeno, aconteceu muitas vezes isso, eu vou viajar e eu vou levar você junto na viagem, no meu trabalho, para você ver. E Valéria, quando eu estou te contando isso, eu me lembro a primeira vez que eu entrei num hotel, foi com o meu pai. Eu era uma criança, sei lá, 2 ou 3 anos, que eu lembro assim vagamente. Eu viajei com meu pai, fui no hotel. Então eu tenho uma boa lembrança desse dia. O que eu quero falar com isso? Que na cabeça da gente é dar um grande presente para o filho, levar ele num lugar super importante. Não, o filho só quer estar com você. Porque para a criança não tem essa diferença de valor, de quanto custa. Não sabe o preço, não né? Sabe, para ele, o importante é o pai e a mãe. E isso dá toda a diferença na formação emocional e intelectual da criança. É algo que dá para levar para toda a vida, não é mesmo? Professor, nós vamos ter que fazer uma pausa, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa está muito interessado, porque no próximo bloco a gente vai ser um pouquinho mais incisivo. Nós vamos falar dos desafios de criar as crianças no contexto que nós vivemos hoje, porque os nossos pais não enfrentaram os mesmos desafios que hoje os pais enfrentam atualmente. A gente vê hoje uma grande diferença de assuntos que são abordados nas escolas, na sociedade, nós vamos falar sobre isso. Aguarda só uns minutinhos, nós já voltamos.